O que é envelhecer bem? E como esse bem envelhecer é moldado pelas condições socioeconômicas de cada um? Estudos no mundo todo mostram que as desigualdades econômicas e sociais têm um impacto enorme na forma como as populações chegam à velhice. O Brasil não é exceção. O acesso a direitos tão fundamentais quanto saúde, educação, moradia, transporte e trabalho não apenas dita como a pessoa envelhece, mas se ela envelhece. Na cidade de São Paulo, por exemplo, moradores de periferias, frequentemente privados de condições básicas para uma vida digna, morrem cerca de 20 anos mais cedo que residentes de bairros nobres. Em outras palavras, a desigualdade encurta vidas. Mas será que apenas o status econômico é suficiente para definir a percepção individual de envelhecer bem? Existem outros fatores envolvidos nessa equação? Este documentário é um pequeno recorte do envelhecimento no Brasil de extremos, uma jornada por histórias reais que procuram mostrar como a desigualdade molda as vidas de quem se torna idoso neste país. Eu não tive uma infância, porque com 10 anos eu trabalhava na roça. Com 15 anos eu me casei. Me casaram, né? Que nem eu casei, me casaram. Com um velho de 40 anos e eu com 15 anos, você imagina. Aí a gente começou a não dar certo, eu peguei, larguei meu filho com a minha mãe e vim para São Paulo. Aí já fui começando. Sempre eu fui uma batalhadeira. E a minha vida foi só sofrimento, passando fome. Então hoje a pessoa vê a gente assim, com os pés no chão, firme, acha que você ganhou numa moleza. Não foi. Foi embaixo do sofrimento. E eu acho que eu estou envelhecendo bem, sim. Estou com a saúde, faço meus exercícios, faço minhas coisas que eu preciso, não dependo de ninguém. Estou lúcida e quero morrer assim, lúcida, fazendo o que eu quero. Não tem como correr da velhice. Com dinheiro, sem envelhece é a mesma coisa. Você pode comer melhor, você pode ter boa casa, você pode ter dinheiro, mas às vezes você não tem saúde. Tanto que eu estava falando, se dinheiro valesse alguma coisa, o Silvio Santos não tinha morrido. Aí depois conheci Dedé. Sabe o que aconteceu? A gente começou a trabalhar junto, começamos a se gostar, acabei fiquei com o barraco e com o dono. E nós vivemos 46 anos juntos. Mas depois que eu perdi ele, o mundo tinha caído. Eu nem posso falar. Aí a minha filha falou assim, mãe, a senhora vai tocar o bacinho. Pronto, chega lá, acabou. Aí você já vem de lá, já vem mais forte, já vem mais animada. É isso. Não pode ficar parada, gente. Você fica furando o sofá, 24 horas no sofá, o que você quer? Você vai ter uma cabeça boa? Você vai ter umas pernas boas? Você vai aguentar fazer sua comidinha, lavar sua roupa, descer essa escada? Eu subo essa escada daquilo pra baixo que eu perco a conta. E tô aguentando subir. E como você vê, com prótese, com tudo. Ficar fazendo tricô, não existe mais isso. Já era. Isso é pra velho, foi pros velhos antigos. Meu nome é José Marco Ferreira, tenho 68 anos, vim de Recife, passei muito mal e pior, minha esposa ia lavar sempre lavagem de roupa na casa dos outros para sustentar quando a gente chegou aqui. Se eu não me engano, pelo estatuto, eu acho que eu estou envelhecendo bem, porque eu estou com saúde, não reclamo de nada, de doença nenhuma. Envelhecer bem é você se alimentar bem. Eu como de tudo. É um mocotó, é uma buchada, é tudo que tem direito. Se for para me comer, eu como mesmo, eu não faço questão. E trabalho no restaurante. O restaurante eu sou o Severino, faz tudo lá, entendeu? É uma lâmpada, é um bocal, é uma tomada. E ali eu vou indo, o banheiro que está com uma pedra quebrada, eu vou lá e troco, assim eu vou fazendo as coisas. Eu não faço academia nem física, por quê? Porque onde eu trabalho já faço academia. Eu subo a escada, se eu não me engano, são 16 lances. Eu subo ela 10, 12 vezes por dia. Ela falou, você não cansa não? Eu falei, cansar cansa, mas
É meu trabalho, eu tenho que seguir isso aí no ritmo. Cada 7 de setembro é uma comunidade muito pobre. Os governos não dão estabilidade, o governo, o prefeito, não dá estabilidade para nada. Vou fazer uma comparação. Você vai aqui no posto, pega uma receita. Você vai na farmácia. Chega na farmácia e fala assim, ó, o médico mandou liberar esse remédio. Ah, não tem. Vamos na farmácia do Campo Belo. Chega lá na farmácia do Campo Belo, pega a receita, o cara só olha, vai lá, pega o medicamento. Aqui, moço, tá aqui. Aí você vê a dificuldade que tem do subúrbio para a cidade. De lá fica melhor, porque lá eles têm mais condições do que a gente aqui. A realidade é essa. Essas casas aqui eram todas ocupadas. Eles cobravam um aluguel bem baratinho, sabe? 200 e pouco. Tinha bastante gente que morava aqui, gostava de morar aqui, né? Meu pai veio morar para cá, que ele veio trabalhar na fábrica, né? Então eu nasci aqui. E aí eu moro aqui até hoje, né? Então, 86 anos, né? Que eu moro aqui, né? Agora tá tudo abandonado, né? Só tô eu aqui. Eu gosto de morar aqui, porque eu cresci aqui, né? Tá sossegado, né? Não tem barulho. Eu tô sozinha, mas eu me sinto bem, sabe? Eu não sinto assim, solidão, sabe? Eu me sinto bem. Quem tem bastante dinheiro, logicamente vive melhor, né? Eu sou pobre, né? Estou bem de saúde. Você vê, eu não tenho nenhuma dor de cabeça, não tenho. Faz bem a gente ter amigos, né? Porque muitas vezes a gente precisa dos amigos, né? Para resolver algum problema, enfim, a gente precisa de outras pessoas, né? Porque viver sozinho não é fácil, né? Eu tinha umas colegas lá no posto de saúde, aí uma vez que elas vieram aqui, elas me falaram da casa do CDI, que eu nem sabia, né? Aí elas falaram para mim, se a gente arrumar para a senhora ir lá no centro de dia, a senhora vai? Então eu comecei a ir lá, né? Frequentar lá, né? Assim que eu comecei a ir lá. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Lá no centro de dia, eu gosto de tudo, participo de tudo. Nasci em Aracaju, saí de Aracaju com 3 anos de idade, fui para o Rio de Janeiro, junto com a minha avó, que minha mãe veio antes para o Rio. E lá, problema familiar, eu fugi de casa. Me criei na rua. Eu me viro, né? Estou hoje rodando o mundo, né? E dando cabeçada aqui e ali, a gente vai sobrevivendo, né? Vendo meu trabalho, meu artesanato. Só que as vendas não estavam tão boas. Eu, quando tenho uma grana, eu vou pro hotel, entendeu? Quando não tenho, eu durmo em rodoviária. Eu saio um pouco da cidade e me afasto para um lugar mais tranquilo, eu não vou ficar no meio da aglomeração. Olha, envelhecer bem é você ter um lugar para ficar, ter alguma grana para poder se manter, entendeu? Eu acho que esse é o envelhecimento, porque o salário que nós ganhamos, esse salário, para mim, eu costumo dizer que a escravidão não terminou. A escravidão só mudou de esquema. E hoje o que nós ganhamos? É o salário mínimo que mal dá para sobreviver, essa é a verdade. E principalmente para um velho que tem necessidade de medicamento, entendeu?
Eu estou envelhecendo, até agora eu não estou conseguindo, ainda não precisei de uma bengala. Mas eu penso nisso também, já penso no futuro. Eu sempre me imagino como será. E outra coisa, eu fico olhando, né? Às vezes um idoso passa por mim com uma bengala, uma dificuldade de andar. Gente até que não é idoso, é novo, mas já anda, sabe, com dificuldade na perna, tem um problema, sabe? Eu fico imaginando eu com 70, agora em agosto faço 71. Como será eu daí? Eu peço ao Pai do Céu que me dê mais uns 20 anos, até os 90. Mas com saúde. A desigualdade pode ir muito além do espectro econômico. Ela também se faz presente no âmbito social. É essa a experiência de pessoas pertencentes a minorias ou grupos historicamente marginalizados. Mulheres, pessoas pretas, pessoas LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência e outras comunidades enfrentam um desafio ainda invisível para muitos: o preconceito. À medida que envelhecem, esses grupos são obrigados a conviver não apenas com as discriminações impostas pela sociedade, mas também com os estereótipos associados a pessoas idosas. A velhice se torna mais um obstáculo numa existência marcada por dificuldades e luta. Num país cada vez mais longevo, é urgente entender o envelhecimento das minorias e reconhecer seu valor e sua contribuição na construção de uma sociedade mais justa e diversa. Eu tive pólio, que era conhecida como paralisia infantil, aos 11 meses de idade. Mas eu comecei a andar aos 10 meses. Então, eu dei um pouquinho. A minha vida não conheço outra condição de vida a não ser essa de ser uma pessoa com deficiência. Para mim é absolutamente o normal. A deficiência não é um sinônimo de sofrimento ou de perda de oportunidades. É no sentido de que a sociedade nos faz perder, né? Impõe barreiras, impõe preconceitos, mas não é em si um problema. E é curioso, porque o preconceito, o etarismo, às vezes me espanta mais do que o capacitismo. Uma pessoa na rua ou em qualquer situação fala vovô, por exemplo, né? Então aquilo me surpreende, assim, né? E é interessante que às vezes eu não sei separar uma coisa da outra. E agora eu fico pensando, será que eu estou sendo infantilizado em função da deficiência ou em função da idade, né? E às vezes eu acho que é as duas coisas. Mas no caso do envelhecimento parece que é tão naturalizado que as pessoas infantilizam sem problema. Envelhecer bem, um dos aspectos do envelhecer bem é ter esperança. Enquanto a gente tem esperança, eu acho que é um bom envelhecimento. Nesses 64 anos de vida, eu fui casado algumas vezes, né? Com 16 anos eu namorava com meninos e meninas, eu não queria nem saber o que era, eu queria namorar, dar beijo na boca. E aos 18 eu começo a entender que eu gostava preferencialmente de namorar com homens. E a minha relação com a homossexualidade, ela sempre foi muito pessoalmente, intimamente, muito tranquila. Porque a minha questão com a homossexualidade era porque as outras pessoas não entendiam que aquilo era legal. E não porque eu achasse que aquilo não era legal. Aos 26 para 27 anos eu descobri que estava contaminado com HIV, que era na época era 1986 para 87, que era meio que uma sentença de morte. Chegar aos 60 para mim não foi como chegar aos 60 para as pessoas em geral.
Chegar aos 60, para mim, foi um prêmio. Porque eu imaginei que não chegaria nem aos 30. O ser humano é ligado à beleza. Então, essa moeda de troca, que é o belo e a juventude, ela é muito importante na minha comunidade. Um homem gay de 40 anos é considerado coroa. Até eu fiz uma brincadeira dizendo o seguinte: quando a pessoa fala, eu gosto de coroa, eu falei, pô, eu tô feito, né? Que eu tenho 60 e pouco. Não, coroa tem 40. Eu sou o over coroa. O gold, coroa gold, saca? Né? Então, isso tá tudo muito confuso. Envelhecer é complexo, mas para uma população que já sofre essas questões da homofobia, que desde sempre foi marginalizada, ela tratada como cidadão de quinta categoria, isso na velhice é um complicador muito grande. Nós temos várias histórias, não uma nem duas, de pessoas travestis, mulheres travestis, que chegaram na instituição e foram proibidos de usar calcinha, tinha que usar roupa de homem. Porra, a pessoa passa 70 anos da vida dela tentando ser quem ela é, ela chega numa instituição para cuidar dela, ela tem que abandonar a sua identidade. Então, a gente está falando de questões muito complexas, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Jundiaí. Conheci meu marido, me casei por 32 anos. Até que eu me vi totalmente traída. Eu descobri não uma traição, uma série de. Eu estava com quase 60 anos, dependente financeiramente dele, sem trabalhar, e de repente eu me vi sem chão. Será que com 60 anos eu vou acabar minha vida? E eu fui para um site de relacionamentos, de namoro. Conforme eu fui conhecendo pessoas pela internet, eu fui me permitindo ter encontros e ter experiências que eu nunca tinha tido e transar e descobrir o meu corpo e o meu potencial e o meu desejo e o meu prazer. E aí virou o livro 32. Um homem para cada ano que passei com você. Eu me dei 32 experiências. Culturalmente, nós, mulheres brasileiras, principalmente a minha geração, eu sou de 55, nós somos educadas a não mostrar o corpo, a não ter prazer, a não mostrar nada para ninguém. Fecha a perna, menina, você vai com essa saia curta, olha o decote. E conforme você vai envelhecendo, você vai tendo o seu corpo com mais donos. A sociedade manda. Não pode a roupa justa, não pode a roupa curta, biquíni com 60 anos. Porque nós estamos velhas, nós somos descartáveis. Não importa a idade, enquanto você está respirando, você tem chance. Chance de vida, chance de ser feliz. É isso. Eu trabalhei por 30 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu fiz parte de um grupo de estudo grande na Faculdade de Saúde Pública, no Centro de Estudos de Crescimento e Desenvolvimento. Eu acho que as condições socioeconômicas são realmente agentes modificadores que potencializam ou não as condições de envelhecimento de uma pessoa. Se você tem condições, você tem um sistema que te abraça e que te ajuda, tá? Se você não tem essa condição, é muito diferente. E essas desigualdades potencializadas pelas
de diferenças étnico-raciais num país como o nosso é bastante potente. As oportunidades nunca são iguais para mulheres brancas e para mulheres negras. Nunca são iguais. Na verdade, na pirâmide social de todas as políticas públicas do mundo inteiro, a mulher negra está em último lugar. Eu tenho privilégios, então eu consigo envelhecer bem porque eu brigo para envelhecer bem. Eu brigo para estar no lugar que eu estou. Talvez até seja essa uma das grandes dificuldades que eu tenha em parar de trabalhar. Eu ainda tenho uma exigência comigo mesmo até de contribuir. Eu acho que envelhecer bem é reconhecer que o tempo está passando, mas que você preserva grandes potenciais. O processo de envelhecimento vai mostrando que a vida caminhou, mas que em nenhum momento ela parou, que ela caminha num ritmo diferente. Né? Mas no todo, eu sou uma pessoa saudável, que consigo fazer coisas, eu tenho autonomia, de ter condições de ainda escolher aquilo que eu quero fazer. Não tem nada que me limite por enquanto. Então eu acho que eu estou envelhecendo bem. Envelhecer é inevitável, mas a maneira como cada um reage às dificuldades ao longo da vida pode moldar a forma como passamos por esse processo. Estamos falando de resiliência. Muito mais do que resistência, a resiliência é a capacidade de se adaptar, de se reinventar, de encontrar sentido e propósito, mesmo diante de limitações. A resiliência não acontece por acaso. Ela é influenciada por fatores como genética, ambiente, cultura, aspectos socioeconômicos e atitudes individuais. Seu impacto é imenso na qualidade de vida e no bem-estar de quem envelhece. É essa resiliência que permite que milhões de brasileiros sigam na busca por envelhecer bem, com saúde, dignidade e esperança. Apesar de desafios muitas vezes impensáveis, transformam a dor em aprendizado e o tempo em sabedoria. Sempre morei em São Paulo, nasci em São Paulo. Eu sempre procurei a longevidade, não parar, ter uma dinâmica de não parar. Minha história com a corrida para mim nunca foi uma bengala. Eu nunca precisei da corrida para emagrecer, para engordar, para curar depressão, não. A corrida faz parte da minha vida. A nossa primeira ultramaratona foi em 2006, uma prova de montanha, dava 84 quilômetros em 2 dias, né? Fiz 5 provas de 24 horas, 12 horas eu fiz uma série delas. Eu me sinto muito bem em ambiente hostil, né? Quando tem chuva, quando tem atrito, quando você passa perigo, necessidade, eu me sinto muito bem. Eu tenho que estar em um lugar incômodo, passando necessidade, aí eu fico forte. Então a gente faz a coisa de forma consciente. E a gente tem que trazer a corrida pra gente, na parte esportiva, que ela nos deixe feliz. Quando você corre ali no limite, homogêneo, linear, você é mais feliz, porque você obtém a longevidade. Então, até 2018, 2017, eu me achava invencível em doença. Eu não tinha doença, eu não tomava comprimido, eu não tomava analgésico, ainda não tomo, eu evito tomar. E aí eu tive um problema de saúde chamado, uma doença autoimune, que é retocolite crônica ulcerativa. E essa doença, ela me deu algumas alterações, que eu tive um problema muito sério de internação, tal, me gerou outras doenças. E foram 3 anos difíceis na minha vida, né? Bastante difíceis. Isso me destruiu, né? Mas eu tive que lutar muito, para sair dessa doença. Estou em remissão agora, legal, mas eu briguei muito para viver. À medida que você vai envelhecendo, você vai perdendo sensibilidade, vai perdendo raciocínio, a gente vai ficando mais lento, mas a gente, de alguma forma, a gente tem que recuperar isso e ter ciência que isso está acontecendo com a gente. A vida da gente é muito frágil, a gente não pode pensar que amanhã a gente vai estar bem. Então a gente tem que acordar de manhã e já saber, opa, estou vivo, vou embora.
Eu sou nordestina, eu nasci no Ceará e vim para São Paulo já era adolescente. Aqui eu estudei, casei, tive filhos e trabalhei bastante. E aí a vida seguia, até que quando eu tive uma tragédia na minha vida, que quando minha filha tinha 10 anos, ela sofreu um acidente de afogamento na piscina do prédio onde morávamos. E aí a vida se transformou radicalmente de uma forma assim, jamais imaginada. Ela tem 37 hoje, então faz 27 anos que eu cuido da minha filha, que vive em estado mínimo de consciência ou coma vigil, como alguns neurologistas falam. Eu acho que eu estou envelhecendo bem, apesar da minha situação com a minha menina. Eu me sinto bem, eu gosto de me reunir com pessoas, eu tenho bom humor, que eu acho importante ter o bom humor no envelhecimento. Quando você tem uma situação tão desafiadora na tua realidade, acho importante a gente não vestir aquela dor. Então, eu aprendi que eu não posso ser uma dor ambulante. Eu tenho que administrar essa dor. Então, eu percebi isso no dia a dia com a minha menina. Eu acho que essa leveza é importante, mesmo você vivendo em situações adversas. Então, eu passei a ter esse projeto, que é escrever sobre... Eu tenho um blog que se chama Flávia Vivendo em Coma, e onde eu publico acidentes que vão acontecendo, infelizmente, com muita frequência pelo Brasil inteiro, principalmente os causados pela sucção do ralo da piscina. Eu acho que isso me ajuda a envelhecer bem, porque dá sentido também à minha vida, me move, me motiva. Isso faz bem para a nossa mente, né? Então isso faz bem para a velhice. Envelhecer bem, em primeiro lugar, é ter família. A família é uma coisa muito importante. E amigos também. Eu quero agradecer essas ricas pessoas que moram no meu coração. Todos eles, todos. Eu ver esse monte de pessoas minhas, é um privilégio. Obrigada por tudo. Com 19 anos tive a primeira filha, com 20 a segunda e com 30 a terceira. Infelizmente, uma faleceu há 2 anos. Também já perdi um neto, mas eu perdi um neto, mas eu tenho que viver, porque eu não posso perder os outros. Peraí, deixa eu te perguntar, eu te dei um presente. Já estavam pegando? Claro que deu. Eu envelheci bem, mas agora, aos 98, eu estou sentindo bastante a idade. O que eu tinha que fazer aqui, eu já fiz. Não sei se eu fiz bem feito, mas fiz o melhor que eu pude. Cada rosto guarda um tempo, cada olhar tem seu porquê. Uns correm com o vento, outros aprendem a chover. Tem quem lute contra os dias, tem quem aprenda a repousar. Mas todos, sem exceção, um dia vão se transformar. O envelhecer de cada um é como um livro escrito à mão, com páginas que o tempo assina, sem pedir permissão. O envelhecer de cada um é um milagre discreto, comum, mas se escutar com atenção é o som mais leve de um ser em construção.